alegria, privilégio estar com vocês hoje aqui. Mas eu quero dizer para vocês que eu não estou com inveja, porque a minha igreja, o pastor Jefferson, fez 113 anos em maio. Eu quero parabenizar os irmãos, quero vocês que ficaram de pé, falar sobre este tema, porque nós estamos aqui reunidos hoje como igreja, salvos em Cristo. Trago e quero compartilhar com você deste tema, a prioridade da evangelização. Atos capítulo 8, versos de 1 a 8, lerei o texto, você por favor acompanhe a sua Bíblia. Os crentes que trouxeram a sua Bíblia poderão abri-la. Os outros que também são crentes, mas não trouxeram a Bíblia porque já decoraram tudo de Gênesis a Apocalipse, podem acompanhar com os irmãos que lembraram de trazer a Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: e Saulo aprovou a sua morte. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando, anunciando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Eu quero convidar apenas as irmãs para que leiam o versículo de número 8, a uma só voz. Vamos ler bem forte? E houve grande alegria naquela cidade. São as vozes masculinas. E houve grande alegria naquela cidade. Agora apenas as pessoas bonitas vão ler comigo. E houve grande alegria naquela cidade. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque essa palavra tem poder e autoridade. E agora, quando nós estamos, ó Deus, com os nossos olhos abertos diante da tua palavra, abra também, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente. Abra, Senhor, também o nosso coração. Abra, Senhor, a nossa alma. E que esta palavra, a tua palavra, venha do teu coração para o coração do teu povo, da tua igreja, de cada um de nós aqui nesta noite. E que esta palavra cumpra em nós os propósitos do Senhor. Que seja uma palavra desafiadora, uma palavra de impacto na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que nós possamos nesta noite deixar este santuário transformados por essa palavra que é viva e eficaz. Nós oramos e pela fé oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler narra de maneira objetiva e direta aquilo que nós estudamos no seminário e que a nossa teologia chama de diáspora. Quando a perseguição sobre a primeira igreja espalhou o povo de Deus por todos os lugares naqueles dias, por causa da perseguição contra a igreja, o povo da igreja primitiva se espalhou por todas as cidades, todas as vilas, todos os lugares, todas as estradas conhecidas daquela época. É por isso, meus irmãos, que Capeta é o primeiro grande missionário, sabia?
Aliás, capeta não, eu tenho ensinado na nossa igreja. Lá, teta. Cá, não, lá, teta. Ele é o primeiro grande missionário, porque quando ele perseguia a igreja de Jerusalém, o povo do Senhor se espalhou por todo o canto que havia. E cada um deles, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada um deles começou a fazer exatamente aquilo que Deus queria. No versículo 4 está escrito assim: os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Anunciando a palavra. Os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. A palavra do poder de Deus. A palavra da salvação. A palavra das boas novas do Senhor Jesus. A palavra que transforma. A palavra que escreve o nome dos salvos no livro da vida eterna. Uma informação direta e específica é dada sobre um homem chamado Filipe, nos versos 5 a 8. Mas eu insisto no versículo 4. E não se esqueça disso. Filipe não foi o único, mas diz o texto que todos que foram dispersos iam por toda parte, e eles iam anunciando a palavra por onde quer que eles passavam. É interessante como nós criamos alguns paradigmas e nós começamos a acreditar em algumas inverdades acerca da igreja. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu ou você já disse que a igreja está presa em 4 paredes? E que a igreja precisa sair para falar de Jesus? Pois eu quero dizer nesta noite que isso não é verdade. A igreja não está presa em 4 paredes. Muito pelo contrário. Afinal de contas, todos os dias pela manhã você sai de casa e vai à padaria. É verdade ou não é? Todos os dias você vai para o açougue. Todos os dias você vai para o seu trabalho. Todos os dias você vai na casa do seu vizinho. Todos os dias você vai para a escola. Você vai para a faculdade. Todos os dias você sai da sua casa e você se relaciona com as pessoas da sua comunidade, com as pessoas do seu bairro, com as pessoas da sua rua. É verdade ou não? Então isso significa que a igreja não está presa em 4 paredes, mas que todos os dias a igreja sai e anda, e ela se espalha, e ela penetra em todos os lugares, e ela está em contato com todas as pessoas. Meus irmãos, aqui está o segredo de missões e o segredo da obra da evangelização. Nós estamos espalhados por esta cidade de 3 Rios, pastor Jefferson. Os membros da sua igreja, em contato com dezenas, centenas e milhares de pessoas todos os dias. São oportunidades preciosas demais, meus irmãos, de nós compartilharmos a salvação em Cristo com as pessoas que nós conhecemos. Sábado à noite eu tive a oportunidade de pregar em Duque de Caxias, no aniversário de 60 anos do corpo diaconal daquela igreja. E o tema da mensagem foi os 4 diáconos e o paralítico. Alguém aqui já leu esse texto na Bíblia? Já leu esse texto na Bíblia? Os 4 diáconos e o paralítico? Hein? Aquele texto que os 4 amigos levam o paralítico e eles descem por uma abertura no teto até Jesus. Então, não sei na sua Bíblia, mas na minha diz que eles eram diáconos. Homens que estavam ali para servir. Homens que estavam ali para ser instrumentos nas mãos de Deus e levar um paralítico, não apenas um paralítico porque não andava, mas um paralítico de alma e coração porque não tinha Jesus. E a Bíblia diz que Jesus curou ele 2 vezes. Curou da sua paralisia física e curou a paralisia da sua alma, porque diz o texto que Jesus disse a ele assim: os teus pecados estão perdoados. Levanta aí, anda. Meus irmãos, todos
nós que aqui estamos, inclusive você, todos nós fomos chamados. Todos nós temos um chamado, missionário e evangelista. Todos nós. O pastor Jefferson disse para eu ficar à vontade, então eu vou ficar à vontade. Olha para a pessoa do lado de onde você está sentado, aponta o dedo para ele assim, olha o jeito que eu estou fazendo, e diz assim: você deve ser um missionário que o evangelista. Agora você pega os 5 dedos e põe em cima da sua cabeça e diz assim: eu devo ser missionário e evangelista. Agora seja sincero, fala a verdade, você está dentro da igreja. Vamos ao confessionário agora. Foi mais fácil dizer você ou foi mais fácil dizer eu? Não minta, fala a verdade. Você conhece esse homem? Quando esse homem nasceu, essa igreja estava sendo organizada. Quando este homem estava dando seus primeiros passos, engatinhando, essa igreja também estava dando seus primeiros passos e estava engatinhando. Este homem tem a idade dessa igreja, 96, os irmãos. Ele está caminhando para 92. É a mesma coisa, 96, 92, não muda mais. Pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham tem mais de 90 anos. O famoso pregador não está mais nos programas de TV ou no ginásio pelo mundo. Mas Billy Graham não para. Agora mesmo, a Associação Evangélica Billy Graham está usando a internet para pregar o Evangelho da salvação. A ideia do Billy Graham é ganhar pessoas online. Vários voluntários treinados já estão participando do aconselhamento virtual e encaminhando pessoas salvas para uma igreja evangélica mais próxima. O pastor Billy Graham disse: o mundo de hoje pode conhecer Jesus via internet. Então eu quero lhe dar uma ideia nessa noite. Eu quero lhe dar uma ideia boa. Se esteve no exemplo deste homem, use a internet, use o celular, use o telefone, use tambores, sinal de fumaça, chegue da janela e grite, use a sua vida, envie cartas e cartões, são tantas as estratégias, distribua folhetos, enfim, descruze os braços e seja missionário e evangelista onde você está, porque onde você está é o lugar que Deus colocou você com um propósito. Nenhum de nós está aqui, e meus irmãos, nós não podemos nos calar, a igreja não pode se calar, nós não podemos parar de pregar. Esta igreja completa 96 anos, meus irmãos, cada ano, cada mês, cada semana, cada dia, cada hora, deve ser para anunciar a salvação. Nós acabamos de encerrar em nossas igrejas pelo Brasil a nossa campanha de missões nacionais de 2011. Mas, meus queridos, não é apenas no mês de setembro, também no mês de outubro, todos os meses, todas as semanas e todos os dias. Todos os dias é dia de orar, é dia de contribuir, é dia de enviar, é dia de ir, é dia de testemunhar. E eu gostaria que você desse comigo, está no multimídia. Evangelismo e missões, uma prioridade. Vamos lá, tem pode? Evangelismo e missões, uma prioridade. Mais uma vez? Queridos, porque Jesus quer ver toda a igreja evangelista. Por isso que no texto que nós lemos aqui em Atos, a Bíblia diz que quando a igreja foi perseguida, todos saíram por causa da perseguição. E onde quer que eles passavam, eles anunciavam a palavra. E meus irmãos, sejamos sinceros,
nós não estamos sendo perseguidos, ameaçados de morte, nós estamos sendo presos, sendo chicoteados, não estamos sendo levados para o calabouço, a nossa cabeça não está sendo cortada, e nós vivemos num país livre, e nessa liberdade nós podemos falar de Jesus a todo instante, e por que será que nós não o fazemos? Vou dizer uma coisa, nunca foi tão fácil falar de Jesus como hoje. Quem concorda comigo, levanta a mão, quem é preguiçoso, não levanta. Só os corajosos. Meus irmãos, nunca foi tão fácil compartilhar Cristo como nos dias de hoje. Fiquei sabendo na última convenção batista brasileira que a nossa junta de missões mundiais já é a maior instituição missionária do planeta. Porque o Brasil tem acesso livre a todos os países sobre a face da terra, mesmo naqueles onde o Evangelho é proibido. Nenhum outro país sobre a face da terra tem o privilégio que nós, os brasileiros, temos. Essa é uma prioridade da igreja. Missões e evangelismo. Por isso que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, ide por todas as ruas, todas as casas, todos os bairros, ide por todas as cidades, ide por todos os estados, em todas as nações. Aponta o dedo para a pessoa que está aí do seu lado e diz assim: ide. E agora, você já aprendeu ou não? Mas o texto que nós lemos nesta noite diz que Jesus quer 100% da sua igreja, todos, inclusive você. A grande comissão não pode ser, meus irmãos, a grande omissão da igreja. Não podemos nos calar. A igreja deve repensar suas prioridades. Claro que a igreja tem que fazer ação social. Claro que a igreja tem que investir em música. É óbvio. Claro que a igreja tem que construir, naturalmente. Claro que a igreja precisa dar espaço para a educação. Enfim. Mas, meus irmãos, não obstante todos os ministérios, todas as necessidades e todos os focos e projetos que a igreja pode e deve desenvolver, pregar salvação é uma prioridade. Fazer missões está em primeiríssimo lugar no coração de Deus. Amém? Amém. Bom, esse amém aí, 5% vai para uns 15, no máximo 20. Mas eu vou repetir. Missões e evangelismo tem que ser uma prioridade máxima na vida da igreja de Cristo. Amém, irmão? Amém. Já chegaram nos 80%, 85%. É o que o Senhor quer na minha vida e na sua vida também. Outro dia preguei numa igreja uma mensagem evangelística. Havia muitos visitantes. Ao final do culto, ao final da mensagem, eu fiz um apelo convidando as pessoas que queriam receber Jesus. Dezenas de pessoas se manifestaram por Cristo. Mas na saída, irmãos, enquanto eu estava à porta, apertando a mão dos irmãos, algumas pessoas se aproximaram e disseram assim: pastor, que bênção! Há muitos anos ninguém fazia um apelo no culto da nossa igreja. Antes da programação começar, o pastor da igreja foi mostrar o santuário. E quando nós passamos perto do batistério, eu vi que havia muitas caixas de papelão lá dentro. Eu fiquei curioso, perguntei ao pastor o que era aquilo. Ele falou: não, pastor, é porque já há algum tempo o nosso batistério tem sido almoxarifado aqui na igreja.
eu abro a minha Bíblia, e nela o Senhor Jesus olha para nós, aponta na nossa direção e diz assim: ide por todo o mundo. Eu abro as páginas das Escrituras Sagradas e eu chego a um texto como o desta noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E aqui diz a Bíblia que todos eles saíram pelas cidades, vilas, bairros, ruas e estradas, e todos eles saíram anunciando a palavra. Alguém já disse que talvez o problema da igreja hoje, no século XXI, seja a profissionalização. Os missionários agora são profissionais, os evangelistas agora são profissionais, os pastores, os ministros. E porque eles são profissionais e eles são assalariados, então a responsabilidade é deles e não é mais nossa. Grande engano. Mentira do ladrão que está tentando enganar você e desviar você dos propósitos do Altíssimo na sua vida e na vida das pessoas. Nem precisa ir à China, Japão ou África. Nem sempre é necessário deslocar-se até o Maranhão, Rio Grande do Norte, Amazonas, Amapá, Mato Grosso. Comece em sua casa, comece na sua rua, comece com seus vizinhos, comece com o bairro onde você está inserido, comece na sua cidade, comece no local onde você trabalha, comece na sua escola, na sua faculdade. Meus irmãos, quantos espaços vazios dos bancos, dos templos das nossas igrejas, aguardando as pessoas que nós vamos trazer para Jesus. Como Bíblia, use os recursos, use a criatividade. São inúmeras as estratégias possíveis. Nós só não podemos reparar. Durante 8 anos, pastoreei uma igreja batista em Curitiba, capital do estado do Paraná. E logo fui convidado a fazer parte desse grupo de missionários. A estratégia é uma estratégia interessantíssima. Nós levamos aos Estados Unidos alguns jogadores de futebol profissional, convertidos, crentes, que têm testemunho de vida cristã. E esses jogadores de futebol, alguns pastores que acham que jogam futebol, a gente monta um time e com o uniforme da seleção brasileira nós jogamos partidas de futebol. E no intervalo dos jogos, um desses jogadores, um dos profissionais, dá o seu testemunho de conversão. Nós cantamos algumas músicas e um dos pastores faz o apelo. Durante o dia, nós damos aulas de técnicas básicas, de fundamentos do futebol. E nos intervalos das aulas, a mesma coisa. Um dos jogadores dá o seu testemunho de conversão, como era a sua vida antes e como está a sua vida agora com Jesus. Nós cantamos algumas músicas e um dos pastores faz o apelo. Esse projeto já tem 13 anos e já levou milhares de pessoas aos pés da cruz de Cristo. Quem aqui podia imaginar uma partida de futebol seria usada por Deus para a salvação de almas perdidas? 96 anos. 96 anos de idade, irmãos, esta igreja completa. Mas eu quero dar uma péssima notícia para os irmãos. Igreja não se aposenta, nem por tempo de serviço, nem por idade. A Bíblia diz que a nossa aposentadoria será no céu. Se tem alguém aqui aposentado, desaposente em nome de Jesus.
Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Cruze os seus braços. Levante-se. Porque a Bíblia diz que o privilégio de falar de Jesus e ganhar pessoas para Cristo, o privilégio não foi dado aos anjos, mas o privilégio foi dado a nós. Pessoas como eu, pessoas como você. Definitivamente, saia da sua zona de conforto. Pare de ficar esperando que o pastor, que os diáconos, os professores da igreja, que os outros façam. Assuma a sua responsabilidade. Precisamos sair da zona de conforto. Orar mais, testemunhar mais, falar mais, compartilhar mais. Precisamos convidar mais. Precisamos usar o rádio, a TV, precisamos orar mais. Precisamos ir mais. Muito mais. Atos 8, de uma noite. Todos foram dispersos, todos se espalharam por todas as cidades, todas as vilas e todos os lugares daquela região. E todos anunciavam a palavra. Feche seus olhos.